Todas as pessoas são bem-vindas por aqui. Este é o Escuta Quem Faz, o nosso podcast para conversar sobre o mundo da comunicação a partir do que pensam, do que criam, do que reivindicam as iniciativas da Coalizão de Mídias Periféricas, Faveladas, Quilombolas e Indígenas. Segue a gente lá no Instagram, @Coalizão de Mídias. Eu sou Tony Marlon, do @A Terceira Margem da Rua. Eu sou um homem branco, de cabelos claros pintados de amarelo. Eu uso brincos bem pequenos nas duas orelhas. Meus pronomes são ele e dele. Meu território afetivo e político é o Campo Limpo, uma das periferias da Zona Sul de São Paulo. E eu sou educador e comunicador popular, é assim que eu me reconheço. Hoje meu papo é com a Daiane Mendes, do Fundo de Apoio ao Jornalismo. Vamos chamar de FAJ, carinhosamente. Daiane, feliz demais em ter você aqui com a Coalizão de Mídias. Eu agradeço o seu tempo e o seu conhecimento. Se apresenta aí pra gente, por favor. Bom, eu sou a Daiane Mendes, eu sou uma mulher parda, estou usando um óculos, meu cabelo é baixinho, cortadinho na régua, eu estou de boné, usando uma camisa branca, que geralmente eu estou vestindo branco. Eu sou jornalista, eu tenho aí uns quase 20 anos de contribuição, eu sou formada pelo movimento social, pela comunicação independente, jornalismo comunitário, eu sou cofundadora do Voz da Comunidade, que é um jornal local que atua até hoje, aqui vai completar esse ano 20 anos, aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Estou muito animada para essa conversa aqui com Tony, Coalizão e todo mundo aí, toda a audiência, grande audiência do podcast. Bom, o FAJ, o Fundo de Apoio ao Jornalismo, foi criado há pouquíssimo tempo, então acho que a gente pode começar um pouco por aí. Como é que ele nasce? Como é que ele foi criado? Quem é que está envolvido de uma maneira direta na criação dessa nova iniciativa? Legal, Tony. Obrigado pela pergunta. A gente acabou de lançar o FAJ, tem aí 1 mês e 20 dias, né? Recém-nascido. Eu costumo dizer que o FAJ ele vem como resposta a um movimento de luta, né? Pela comunicação, por apoios, por recursos, né? Para um campo que tem aí há mais de 20 anos quase, produzindo comunicação e lutando por espaço mesmo, né, por apoios a recursos, né. Institucionalmente não existe nenhuma outra organização que apoie especificamente o jornalismo, né. O Fundo de Apoio ao Jornalismo ele nasce exatamente para fortalecer os ecossistemas de jornalismo, e nessa primeira rodada de apoios ele se destina a apoiar iniciativas de jornalismo local, né, iniciativas que atuam nas suas comunidades e produzem ali informação, muitas vezes posicionadas em locais que não existem nenhuma cobertura oficial de outros tipos de veículo de mídia. Enfim, geralmente essas iniciativas elas têm um perfil específico, assim, né, de atuar numa região específica e produzir conteúdo a partir dali, para informar aquela população local ou regional, ou mesmo de um tema específico, né. Bom, e além da escuta, né, a escuta do campo, o Fundo de Apoio ao Jornalismo, ele surge com o formato de 3 diretoras, né? Então, eu, Daiane Mendes, assumo a diretoria programática, né, que pensa ali a estrutura, as ações do fundo. A Carolina Oms é diretora de sustentabilidade e comunicação, e a Letícia Tavares, que é a diretora operacional. Então, né, esse também é um aceno, né, também, porque essa é uma lógica que destoa um pouco da lógica original dos fundos de apoio, que tem geralmente uma estrutura de diretoria, né, que todo mundo responde a ela. Então, a proposta do FAJ é também lidar com essa codiretoria, né, como é que a gente, com áreas diferentes, consegue construir ali uma lógica de colaboração. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de registrar, né? O DNA, se eu pudesse dizer o que é o DNA do Fundo de Apoio ao Jornalismo, é a colaboração, é a conexão com o campo, é a conversa, né? É a construção, porque a gente acredita que só a partir daí, né, é que a gente vai conseguir contribuir efetivamente para esse campo do jornalismo e da comunicação que precisa tanto de atenção e de fortalecimento. Na prática, o que é que vocês estão vendo como desafios estruturais e sistêmicos que o FAJ quer ajudar
a resolver dentro desse campo? Só para traduzir um pouco essa missão, né, colocada, que foi construída também a partir de muita escuta pelo campo, acho que ela já coloca o tamanho do desafio, né? Fortalecer ecossistemas de jornalismo, porque o jornalismo ele não é singular, como a gente muitas vezes identifica. Quando a gente escuta a palavra jornalismo, a gente idealiza um perfil muito específico, sentado numa bancada, falando a partir de uma linguagem específica, num tom específico, com uma roupa específica, e geralmente tem uma cor específica, uma cara específica. Então, quando a gente fala de fortalecer ecossistemas de jornalismo no Brasil, é um pouco para trazer a dimensão de tantas outras iniciativas plurais que existem, e como a gente consegue refletir a partir delas, porque quando a gente fala de democracia, a gente não pode estar falando de uma comunicação, de um jornalismo específico para uma classe social específica. A gente precisa ali, então, portanto, essa é a missão do FAJ, fortalecer outras narrativas de jornalismo, né? É importante pensar que, na última década, né, uma geração entrou nas universidades por meio das políticas de cotas, enfim, tantas outras políticas de acesso à educação, e isso formou uma geração de jornalistas que está aí liderando a discussão sobre inovação no jornalismo, na comunicação. Então, é esse público que o FAJ, nessa primeira rodada de apoios, se destina a fortalecer iniciativas que compõem esse ecossistema, que é diverso, que é plural, que se parece muito, né, com o desafio continental que é esse país chamado Brasil. Os 3 eixos de trabalho do FAJ, neste momento, descritos lá no site, estão assim: fortalecimento financeiro, desenvolvimento de capacidades e produção de conhecimento. Gostaria muito que você pudesse explicar cada um deles. Assim. Uma delas é o financiamento mesmo, o apoio direto às organizações, mas não um apoio direto na lógica que está colocada atualmente, voltada ao apoio por projetos, né? A gente vai fazer apoios institucionais para as organizações, apoios de 3 anos, renovados, né, por 3 anos. E essas organizações não só recebem o apoio financeiro, como elas também participam de um programa de desenvolvimento institucional em rede. Isso significa que esse programa, ele se coloca na condição e no objetivo de conectar as necessidades com outras experiências. Já lançando aqui em primeira mão, logo a gente deve lançar mais um edital, e esse destinado a organizações que se colocam na condição de mentoras. Então, existem organizações que vão receber mentorias e existem organizações que vão poder ser mentoras das organizações que vão ter o interesse de desenvolver em alguma área específica. É importante dizer da complexidade disso, né? Porque a gente está falando de um Brasil continental em realidades muito diferentes, em ecossistemas que operam dentro de ecossistemas, né? Então, se a gente vai falar de como se expressa o jornalismo na Amazônia, por exemplo, ele é diferente do que acontece, apesar de semelhante em alguns aspectos, é diferente quando a gente vai falar de um jornalismo que se expressa na periferia de São Paulo, ou mesmo na periferia do Rio. Então, é importante, nessa lógica desse programa de desenvolvimento institucional em rede, a lógica que a gente está implantando é quase que numa proposta de módulos, né? Então, as organizações que vão mentorar, que oferecem uma expertise em alguma área, elas vão definir, podemos, assim, ajudar em desenvolvimento institucional, ou podemos ajudar na produção de conteúdo, ou mesmo, enfim. E as organizações mentoradas é que escolhe com qual organização ela quer desenvolver ou quer trocar ideias, né, em determinados aspectos. Então, a proposta é que tanto essa lógica de mentoria e mentorado, ela seja, na verdade, uma lógica de troca, né? A gente consiga contribuir com o terceiro eixo do fundo, que vai ser uma área de pesquisa. Então, quando a gente fala sobre jornalismo, né, é muito amplo, quando a gente fala sobre ecossistemas de jornalismo, ainda é subjetivo demais. Então, como que uma área de pesquisa pode contribuir para identificar arquétipos, identificar como funciona, como opera esse ecossistema, sabe? Quem são os atores? Eu acredito que isso vai contribuir para trazer mais visibilidade para o campo, portanto, mais recursos para esse campo que existe, é forte,
forte, é estruturado e lidera a inovação no jornalismo digital, né, mesmo em suas diversas especificidades assim, ao longo dos últimos anos. Então, é nesse ponto específico que a gente quer atuar, incidir e fortalecer as iniciativas para que tenham mais identidade, mais autonomia e mais capacidade de acionar recursos outros também diferentes do fundo. Então, o fundo ele vem na proposta de abrir caminhos, né, e não de centralizar os recursos. Então, a proposta é que a gente consiga contribuir com isso, com mais identidade, com mais força, com mais autonomia para o campo, avançar na direção de diversificar os seus recursos e da sustentabilidade e diversidade das iniciativas que conseguem existir, né, coabitar no ecossistema do jornalismo. Uma coisa importante que eu acredito que as pessoas que estão do outro lado escutando a gente devam estar se perguntando. Quando a gente fala de jornalismo, a imagem que vem à cabeça, logo de primeira, isso é nas trocas que a gente tem em vários cantos do Brasil, é a linguagem da palavra escrita, seja no digital, seja no impresso. Então, muita gente, por exemplo, que está produzindo documentário, que está produzindo vídeo-reportagem, devem estar se perguntando agora, o que é que a gente está entendendo como jornalismo em termos de linguagem? Então, se você puder trazer para a gente, eu acho que um monte de gente vai ficar com o coração mais tranquilo depois de te escutar sobre isso. Isso é uma coisa muito interessante, Tony, assim, porque a academia, não há um conceito que possa definir aquilo que é ou que não é jornalismo. Para as organizações que estão em dúvida do que, se elas encaixam ou não, se é jornalismo ou não, eu sugiro que se inscreva, porque se inscrever já é um sinal, né? Nenhuma inscrição vai passar batido, nenhuma inscrição vai passar sem atenção. Então, quando você aplica para um edital de jornalismo e o seu coletivo, a sua organização, ela atua produzindo documentários, isso você marca o seu lugar, que para você, que para o território que você ocupa, para a região que você está, isso é entendido e lido como jornalismo. Então, né, o processo de seleção, é importante dizer, ele vai ser conduzido por um comitê externo, né, de especialistas aí do tema, que atuam com vasta experiência no campo. Então, isso vai ser colocado em discussão e vai ser sistematizado, né? O que eu acho que é importante e que eu acho que vai diferenciar as organizações para esse primeiro ciclo é que são organizações que, além de produzirem as suas ações no território, elas tenham uma leitura do ecossistema do jornalismo e de como ele opera. Porque esse é um desafio importante. O fundo ele tem apoios, né, ele nasce com apoios para 3 anos. E aí, a partir disso, a gente vai continuar captando recursos. Então, é importante que esse primeiro ciclo das 15 organizações, elas cheguem não só com o objetivo de, preciso salvar a minha organização e garantir esse dinheiro. Elas cheguem comprometidas com o objetivo de fortalecer a narrativa do ecossistema do jornalismo, do ecossistema do jornalismo local, né? Porque isso é uma responsabilidade de todos nós, não é porque, existe o fundo agora, então vamos botar na conta deles de solucionar esse problema. O fundo e nenhum outro fundo, ou mesmo uma organização específica, não vai solucionar o problema, né, de falta de recursos e de orçamento, né? A gente acabou de voltar agora de um congresso do GIF, e ele disse ali, né, era um congresso gigante, com muitas organizações, filantropias reunidas, né, todo investimento social privado, refletindo sobre os desafios de apoiar e de desenvolver essa área filantrópica de apoio e de apoio a recursos. E a nossa mesa, que pautava, inclusive, Iane, um salve, Iane Mendes, que também compôs a mesa, era a única mesa do congresso inteiro que estava falando sobre jornalismo, sobre comunicação estratégica, né? Então, a gente também passou o nosso recado da importância dessa linha, que é a mais subfinanciada, né? Passe a receber a atenção das organizações e das filantropias que apoiam, né? É importante lembrar que a comunicação, ela não pode ser acionada, né? O jornalismo e a comunicação, elas não podem ser acionadas numa etapa do projeto, né? A comunicação é uma área em si, o jornalismo é uma área em si, que contribui, ou a ausência dela é a ausência de informação, é a ausência de conexão entre as próprias organizações, entre a sociedade, né? Então, é
muito importante que essa área, que é a mais subfinanciada, passe a receber aí recursos, passe a receber atenção, porque a gente sabe, né, Tony, que os outros campos políticos, eles estão hiperfinanciados na área da comunicação, e o que a gente precisa é de recursos para fazer com que as nossas notícias, as nossas informações alcancem mais pessoas e mais públicos. Então já vamos aproveitar já esse gancho e vamos falar dessa primeira rodada de chamada. Lembrando que a gente já tem uma informação exclusiva que vai vir uma segunda chamada aí de mentoria, que eu achei genial demais. Mas vamos falar dessa primeira por enquanto. Eu queria que você fizesse um panorama do que é que vocês estão buscando ou que tipo de convite que está sendo feito para as iniciativas. Como é que vai se dar esse apoio, qual é a natureza dele, mas dá um panorama para a gente dessa primeira chamada e que tipo de convite que vocês estão fazendo para a gente como campo. Tony, é importante dizer não só para as organizações associadas à coalizão, mesmo outras que ainda também não se articulam, né, ainda de maneira mais institucionalizada, assim, que a primeira fase do edital ela não exige CNPJ. Existe no processo de formulário uma pergunta que, se a organização tem um CNPJ, ela pode colocar. Mas essa não é um requisito para as organizações, não é obrigatório que elas tenham. Então, acho que seguindo a mesma lógica que a gente comentou anteriormente, que a inscrição por si no edital é um ato político, que também, nesse caso, vai ajudar a gente a mapear, a entender que atores são esses, quem é esse ecossistema. O convite é que, com CNPJ ou não, todos se inscrevam, todo mundo que se identifica enquanto uma organização local de jornalismo se inscreva no edital, independente de ter CNPJ ou não. Nenhuma organização vai ser desclassificada por não ter um CNPJ, né? E a gente está pensando em ecossistema. Então, esse ecossistema contempla diferentes perfis de organização. Bom, a primeira chamada de apoios do FAGE se destina a apoiar organizações de jornalismo local, organizações que produzem jornalismo a partir de suas comunidades, que estão localizadas em territórios que geralmente não têm cobertura da imprensa ou de nenhum formato de imprensa, conhecidos também como áreas de desertos de notícia. Né, o edital é importante ressaltar e reafirmar. Esse é uma conquista, né, um direito que a gente não pactua retroceder, que é: o edital é voltado prioritariamente para mulheres, negras, população LGBTQIAPN+, pessoas indígenas, quilombolas, né, populações que historicamente não tiveram espaço de fala e de escuta. Então, o edital do FAGE, né, não poderia ser diferente, então ele surge com o objetivo de priorizar essas candidaturas, iniciativas que estão atuando nesse perfil. Então, acho que isso é importante dizer. E também importante dizer que o Fundo de Apoio ao Jornalismo ele surge para fortalecer ecossistemas de jornalismo no país. Então, é importante que, se você se identifica se a sua organização, se o trabalho da sua organização se identifica dentro dessa estrutura, dentro dessa lógica de produção de jornalismo local, né, essa chamada é para você, é esse perfil. Acho que tem um recado super importante, pelo menos eu leio assim, que é: quando você inscrever uma proposta no FAGE, pense nessa proposta como você vai ter outras organizações aliadas ao redor de todo o Brasil para mover institucionalmente e estruturalmente essa conversa sobre a comunicação que a gente faz. Não é só sobre a gente, né, Daiane? Não é só sobre o que eu faço ou sobre o que eu faço ali no território, mas como é que eu consigo criar condições econômicas, financeiras, institucionais para continuar existindo, mas mais que isso, para fazer com que a conversa que eu julgo que é importante sobre o meu fazer jornalístico se nacionalize, né? Se estruture, né? Ou que no próximo congresso do GIF não seja uma mesa, sejam 8 mesas. É isso que eu estou entendendo, né, Daiane? Exatamente, o convite também é para que as organizações que, né, nessa lógica operam por projetos, elas deem um passo e olhem para a organização delas dentro do ecossistema. Né? Uma organização ela nunca está separada, apartada do todo, né? Ela faz parte de uma lógica, faz parte de um ecossistema, conversa com um coletivo, né? com
com diversos atores do campo. Então, esse é um convite para organizações que querem fazer parte, que se veem parte desse ecossistema, né? Então, aqui também uma coisa importante, o edital ele vai apoiar organizações que têm, né, 3 anos de existência. Isso porque os apoios institucionais, eles são voltados vão ser 3 anos de apoio institucional, né? E como eu disse logo no comecinho da nossa conversa, existem organizações de jornalismo que atuam há 20 anos, né? Por exemplo, a organização que eu fundei aqui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, eu cofundei o Voz da Comunidade, uma organização de jornalismo local, né, e comunitário que atua aqui até hoje no Complexo do Alemão. Esse ano vai completar, em agosto, 20 anos. Então, apesar disso, organizações como o Voz da Comunidade nunca receberam apoios institucionais. Então, para um pouco entender essa lógica e que a organização tenha alguma maturidade institucional, que consiga olhar para o campo e fortalecer, é quase um convite para essas 15 organizações, dizendo assim, vamos abrir caminhos, vamos juntos refletir o nosso fazer, vamos juntos, né, contribuir para que esse campo, né, se consolide como um campo mais forte e alternativo, né, que tenha a autoestima de poder dizer, né, e reconhecer, né, reconhecer-se como um campo que lidera aí a inovação no jornalismo nas últimas décadas. Daiane, uma coisa importante. A gente sempre gosta de terminar aqui pedindo 2 indicações. Uma pessoa que você acha que merece muito ser seguida, acompanhada nas redes sociais, e uma iniciativa que te inspira muito e que você explicasse esses 2 para ampliar o nosso repertório de quem seguir, quais conversas que a gente deve levar para frente. Beleza, então eu vou puxar a sardinha aqui para dentro de casa, vou indicar minha esposa, Clara Anastácia, sou a fã número 1 dela, roteirista. A Anastácia tem uma pesquisa sobre o melodrama decolonial, pensando também como o cinema pode contribuir mais, né, contribuir para a perspectiva decolonial. Então, uma pesquisa super interessante. E ela também tem um filme que está na Globoplay, chama Escasso. Então, eu indico muito vocês assistirem e sorrirem também com a Dona Rose. Depois vocês me digam aqui como foi. Sigam ela, Clara Anastácia. Essa conversa com a Daiane, com o Fundo de Apoio ao Jornalismo, nosso carinhoso FAJ, não para por aqui, não precisa parar por aqui, vai lá no site delas, pesquise, entenda as linhas de apoio, entenda a visão de futuro, isso é super importante, estamos falando isso em todos os episódios, toda vez que você for mandar uma proposta, for se inscrever, invista um tempo para ir no site, entender as linhas de apoio, entender o que está por trás para você ser mais assertiva na sua proposta, e aí você vê ali se cabe a sua iniciativa dentro das oportunidades que essa organização oferece. Daiane, te agradeço demais por dedicar esse tempo à Coalizão de Mídias. Como é que a gente faz para continuar esse papo com você? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Eu fico super disponível e feliz demais por essa conversa, que só começa aqui, né? Como o Tônio comentou, vamos continuar conversando. Eu estou disponível nas redes sociais pelo @Daiane Mendes, DAIENE Mendes, e também aqui institucionalmente a partir do e-mail falecom@fundodejornalismo.com.br. Escuta Quem Faz, você já sabe, é este espaço para a gente conversar sobre o campo da comunicação, a partir do que pensam, criam e reivindicam as iniciativas que fazem parte da Coalizão de Mídias Periféricas, Faveladas, Quilombolas e Indígenas. A cada 15 dias um novo episódio por aqui e o próximo vem dia 26 de maio. Segue a gente lá no Instagram, @Coalizão de Mídias, para não perder nada, e beijo, outro, tchau!